Boa noite, olá meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos. Queremos acolher todos, então, nesta noite, a nossa segunda live sobre a Romaria da Terra, que traz como tema Peregrinos da Esperança no Cuidado da Casa Comum. Quero saudar, nesse momento, então, todos aqueles que nos acompanham, as dioceses que integram o Regional Sul 4, saudar, então, a Arquidiocese de Florianópolis, a Diocese de Joinville, a Diocese de Lages, a Diocese de Tubarão, a Diocese de Chapecó, a Diocese de Rio do Sul, a Diocese de Caçador, a Diocese de Joaçaba, a Diocese de Criciúma, a Diocese de Blumenau. A nossa Arquidiocese de Florianópolis, neste ano, estará, então, acolhendo a Romaria da Terra e das Águas. É a 26ª. E algo importante para nós é que estamos em sintonia com o Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, e também, ao mesmo tempo, estamos em sintonia com o Papa Francisco na sua preocupação com o cuidado da casa comum, através da encíclica Laudato Si. Eu quero, então, neste momento, então, mais uma vez, convidar você para estar conosco no dia 9 de junho deste ano, então, próximo mês, no CEAR, no Centro de Evangelização Angelino Rosa, em Governador Celso Ramos, para então celebrarmos esta Romaria da Terra e das Águas. Eu quero agora também saudar nesse momento o nosso arcebispo, Dom Wilson. Boa noite, Dom Wilson. Boa noite, Padre Alcides. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma grande alegria participar desse segundo momento de live, de apresentação do tema da Romaria da Terra, e que temos grande alegria de acolher a todos aqui na nossa arquidiocese. Será um dia cheio, um dia também podemos aprofundar algumas temáticas e, sobretudo, um grande dia para nos encontrarmos como Igreja de Santa Catarina. Desejo uma boa noite a todos, uma boa reflexão e vamos acompanhar, então, esse texto nesta noite. Obrigado, Dom Wilson. Agora eu quero saudar, então, aqueles que trabalharam conosco nesta noite. Então, e foram justamente eles que escreveram, né? Ontem à noite tivemos, então, com o Padre Kelvin e também com o professor Telmo, que eles escreveram o ver, né? A questão dos primeiros peregrinos, que o Padre Kelvin trabalhou, até os nossos dias, os primeiros habitantes desde os nossos dias. E aí vimos, então, os indígenas, os açorianos, os alemães, os africanos, e também, inclusive, aos nossos dias, os haitianos, os venezuelanos, então, todos estes imigrantes. E também, num segundo momento, foi o professor Telmo trabalhou conosco, o cuidado da casa comum. E o professor Telmo, então, lembrou muitas preocupações que a Laudato Si nos traz. Entre elas, a questão do desmatamento, a questão da
água potável, as enchentes em Santa Catarina, que ele retomou, enfim, foram umas reflexões que nos levaram a olhar um pouco a nossa casa comum, né? Foi um ver. E hoje, então, nós vamos partir para um julgar com o padre Vitor Feller e depois o agir com o Fernando e com o padre Wilson Go. Quero cumprimentar agora o padre Vitor. Boa noite, padre Vitor. Seja bem-vindo, padre. Boa noite, padre Alcides. Alegria estar aqui com todos vocês. Obrigado, padre Vitor. Quero também saudar o Fernando. Boa noite, Fernando. Microfone, Fernando. Olá, boa noite. Boa noite, padre Alcides. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live essa noite. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Obrigado. Agora quero chamar também, nesse momento, então, o padre Wilson Gro. Boa noite, padre Wilson. Boa noite, padre Alcides e os que compõem hoje essa live e todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Quero também, nesse momento, então, saudar a Juliana. Boa noite, Juliana, que vai, então, retomar um pouco as perguntas. Por isso que é importante, aqueles que têm alguma questão ao longo da live, que possam escrevendo também, para que depois serem retomadas, então, no final da nossa live. Boa noite, Juliana. Boa noite, padre Alcides, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham nessa segunda noite de live. Amém. Quero também saudar nesse momento o Jason, que está nos acompanhando na assessoria técnica. O Jason que, então, está à frente da questão da comunicação na CNBB Regional Sul 4. E quero agora, então, chamar a Tânia, que vai conduzir a nossa oração. Boa noite, Tânia. Boa noite, padre Alcides, boa noite aos colegas que nos acompanham, né, de suas casas, e os que compõem esta live na noite de hoje. Uma alegria estar com vocês. Amém. Então, nós somos convidados, neste momento, a fazer a nossa oração da noite. Irmãos e irmãs, as redes sociais nos aproximam nesta noite para, juntos, à luz do ensinamento da Igreja, conhecermos o iluminar e o agir do texto base da 26ª Romaria das Terras e das Águas de Santa Catarina. Peçamos a sabedoria divina que nos favoreça todo entendimento e discernimento neste estudo. Rezemos a oração pela terra do Papa Francisco. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Dai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos na nossa luta por justiça, amor e paz. Fica conosco, Senhor. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que nos faz irmãos de todos e tudo o que foi criado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenhamos todos uma boa noite de estudo. Obrigado, Tânia, pela oração. E sempre é importante, quem sabe, a gente recordar que no dia 9, então, nós estaremos então acolhendo as caravanas que virão das dioceses do Regional Sul 4 para este encontro, a Romaria da Terra e das Águas. E vamos estar já prontos para acolher, já a partir das 7 horas da manhã, que é a chegada, haverá um café, enfim, a acolhida. Depois, às 8h30, a abertura, com a missa. Depois, às 10 horas, reflexões sobre o tema Peregrinos da Esperança no Cuidado da Casa Comum. Ao meio-dia, então, acontece o almoço. A partir de 1h30, começaremos a caminhada e o plantio da cruz. E depois, lá cerca um pouquinho, entre 3 horas da tarde, mais ou menos, vamos, então, encerrando a Romaria da Terra e também o envio das caravanas para as suas dioceses. Importante não esquecermos que está chegando o dia 20 de maio e devemos, então, informar o número de participantes. Aquela cartinha que cada diocese, cada comunidade recebeu, então lá tem um link para, então, informarem por e-mail o número de participantes da Romaria, como também a possibilidade também de mandarem esse número por WhatsApp. Tá? Então, não esqueçam que nós precisamos disso para nós bem nos organizarmos. E vamos, então, iniciar a nossa live, então, de hoje, chamando, nesse momento, então, o Padre Vitor Feller, que ele mesmo que escreveu o segundo momento do nosso texto base, que é o Iluminar. Mais uma vez, Padre Vitor, seja bem-vindo, uma boa noite. Uma boa noite, é uma alegria para mim estar aqui com todos vocês para falar a respeito da nossa fé em Deus Criador. Quando falamos de Romaria da Terra e das Águas, nós não podemos deixar de endereçar o nosso pensamento, o nosso coração, a Deus que é o Criador de todas as coisas. Nós começamos então falando da nossa fé em Deus Criador. Todo domingo nós rezamos no credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso significa dizer que tudo na nossa vida começa com Deus. É de Deus que provém as graças e bênçãos, os dons da terra, todas as criaturas, todos os seres humanos, as plantas, os animais, as águas. A terra e as águas vêm de Deus, Criador de todas as coisas. Por isso, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, exatamente sobre o cuidado da causa comum, diz assim: a melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a figura de um pai criador e o único dono do mundo. Caso contrário, o ser humano sempre tenderá a querer impor à realidade as suas próprias leis, seus próprios interesses. Então, retomando, no início de tudo está Deus, é o único Senhor de todas as coisas. E no final do credo, nós rezamos: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. No outro credo, nós rezamos: espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Aqui é bom lembrar São Paulo, que diz: a criação inteira espera, ansiosa, a liberdade dos filhos e filhas de Deus, quando ela também, a criação, será libertada para poder participar da gloriosa felicidade dos seres humanos. Portanto, se tudo tem início em Deus, aqui nós estamos dizendo que tudo na nossa vida termina em Deus. Não com a morte, porque o fim mesmo não é a morte. O fim de tudo, depois da nossa morte pessoal, da destruição do mundo, o fim mesmo será a ressurreição, com a qual Deus glorifica o ser humano e com a glorificação do ser humano toda a criatura.
Portanto, do começo ao fim, tudo está interligado, porque tudo é criado por um Deus que é Pai. Deus que criou todas as coisas pela palavra, faça-se, é a palavra de Deus, e pelo sopro, o Espírito que pairava sobre as águas. Essa mesma palavra que se fez carne em Jesus de Nazaré, esse mesmo sopro, o Espírito Santo, descido sobre Maria, fecundando-a para o nascimento, para a gestação do Filho de Deus, e o Espírito Santo que desce depois sobre a igreja em Pentecostes. Então, a fé cristã se fundamenta na revelação desse Deus, que é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. Por isso, São Paulo, quando esteve no Areópago de Atenas, dizia: em Deus nós nos movemos, existimos e somos. Vamos nos lembrar que a Bíblia se abre com um jardim, criado por Deus para nele colocar o ser humano, e termina com um jardim, os novos céus e a nova terra, no final do livro do Apocalipse. Isso significa que não dá para você ler as Escrituras sem uma referência às coisas, às criaturas de Deus. Não dá para a gente falar do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sem dizer que Deus Pai criou todas as coisas, Deus Filho Jesus Cristo encarnou-se nesse mundo, assumindo a carnalidade, a historicidade do mundo, e o Espírito Santo transfigurará, glorificará esse mundo. Portanto, a nossa fé em Deus Trindade implica também o nosso cuidado com a causa comum. O Papa Francisco escreve: todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho, o seu carinho sem medida por nós. Deus que, ao criar o mundo, foi estabelecendo distinções, as distinções entre Deus e nós, as distinções entre nós, seres humanos, homem e mulher, depois as distinções entre os seres humanos e os animais e vegetais. Então, essa distinção não traz apenas o significado de diferença, traz também o significado de distinção no sentido de dignidade, de importância, de valor. Isso faz com que a matéria, o mundo material, a criação, águas, montanhas, florestas, é a carne do mundo, e os primeiros grandes teólogos da fé cristã diziam: a carne é o fulcro, é o núcleo, é a dobradiça da salvação. Então, por sua relação direta com Deus Trindade, nós temos que lembrar sempre que tudo na criação é bom. Deus criou boas todas as coisas. No hino à criação, no capítulo 1 de Gênesis, Deus faz isso e aquilo no primeiro dia e Deus viu que era bom. No segundo dia, Deus faz isso e aquilo e viu que era bom. No terceiro dia, e é um refrão que vai fazendo parte desse poema. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. No sexto dia, Deus criou o ser humano e viu que era muito bom. É a bondade radical, consistente de todas as criaturas. Por isso, palavra do Papa Francisco, das obras criadas, pode-se subir a amorosa misericórdia de Deus. A ação criadora de Deus faz com que o mundo seja bom. E, no apogeu do mistério da encarnação, que é o apogeu de toda a criação, o mundo criado para chegar à encarnação de Cristo, no apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo, através de um pedaço da matéria. Ele não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo em nosso próprio mundo. Se nós podemos, então, dizer, vejam que reflexão maravilhosa faz o Papa Francisco, se nós podemos dizer que a criação encontra o seu ápice na encarnação, a encarnação encontra o seu ápice na Eucaristia. Diz assim o Papa Francisco. É uma reflexão um pouquinho longa, mas vale a pena ouvi-la. A criação encontra sua maior elevação, onde a graça, que tende a manifestar-se de modo sensível, atinge uma expressão maravilhosa
quando o próprio Deus, feito homem, chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. Na Eucaristia, já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim. Então, unido ao Filho encarnado, presente na Eucaristia, todo o cosmos, toda a criação dá graças a Deus. Com efeito, a Eucaristia é por si mesma um ato de amor cósmico. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo saído das mãos de Deus volta a ele em feliz e plena adoração. No pão eucarístico, a criação tende à divinização, para as santas núpcias do Cordeiro e da Igreja, para a unificação do mundo inteiro com o próprio Criador. Por isso é que, nas nossas romarias da terra e das águas, a gente sempre celebra a Eucaristia, entendendo, como acabamos de ver, a Eucaristia como o ápice da criação. Deus, então, nos chama para sermos protetores, cuidadores da natureza. O Papa Francisco prefere não usar a palavra natureza, porque natureza é uma palavra do campo da filosofia. Ele prefere usar a palavra criação, que é uma palavra do campo da teologia. Criação significa Deus criou, Deus distinguiu, Deus tirou do nada, Deus deu a vida. Então, a existência humana se baseia sobre essas três relações fundamentais interligadas entre si. Nós estamos sempre relacionados com Deus, que é fonte, origem, manancial da vida, sempre relacionado com os nossos irmãos e irmãs, de quaisquer raças, culturas, orientações religiosas, de qualquer situação, aqui próximos, lá distantes, todos são nossos irmãos e irmãs, e nós temos uma relação com todos eles, e temos também uma relação com o mundo criado, com as plantas, os animais, tudo aquilo que é criado. Então, quando a gente rompe as relações com Deus, ou com os outros, ou com o mundo, a natureza, a gente se fragmenta, a gente se perde. Isso é o pecado, porque nós somos criados como seres relacionais, com Deus, de quem somos filhos, com os outros, de quem somos irmãos, com o mundo criado, de quem somos administradores, e também cada um consigo mesmo, na nossa liberdade e consciência. Quando a gente corta essas relações com Deus, com os outros, com o mundo, com a gente mesmo, a gente se fragmenta, a gente se dilacera, a gente se perde. Vamos falar aqui da nossa ofensa à natureza, à criação. São os nossos chamados pecados ecológicos. O Catecismo da Igreja Católica não usa a palavra pecado ecológico, mas apresenta diversos pecados ecológicos sem usar essa palavra. Já o Papa Francisco mais vezes usou a expressão pecados ecológicos. São os pecados que nós cometemos quando descuidamos da obra de Deus. É muito fácil a gente chegar lá na missa e dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E depois a gente estraga a natureza, polui a natureza, desmata a natureza, suja as águas, envenena a terra. E aí a gente está cometendo pequenos ou, muitas vezes, graves pecados ecológicos. Nunca esquecendo, Deus perdoa sempre. Os seres humanos perdoam às vezes. A natureza não perdoa nunca. Toda a agressão que nós fazemos à natureza, as catástrofes climáticas que estão acontecendo por aí, vamos nos lembrar do Rio Grande do Sul, nossa solidariedade com esse povo, mas vamos lembrar que essas grandes calamidades, elas têm sim como causa o descuido do ser humano em relação à obra da criação de Deus. Por isso é importante ouvir o grito da criação. O Papa Francisco usa essa expressão na sua encíclica Laudato Si. Hoje, diz o Papa, não podemos deixar de reconhecer
que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor, o grito da terra, quanto o clamor, o grito dos pobres. Portanto, para evitar de sermos tão gravemente pecadores, destruidores, descuidadores da natureza, é preciso a gente ouvir o grito da natureza, ouvindo também o grito dos pobres. O Catecismo da Igreja Católica afirma: há uma interdependência de todas as criaturas, uma interdependência querida por Deus. Poeticamente diz assim: o sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal, o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades, significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Nem o ser humano, por mais que ele se ache racional, técnico, cientista, capaz disso, daquilo, o ser humano não se basta a si mesmo. Ele sempre vai precisar de Deus, que é a sua origem, sempre vai precisar dos outros, que são a sua família, sempre vai precisar da criação, da natureza, do mundo criado, que é o seu ninho, que é o seu ambiente, como nós dizemos. O Papa, então, faz um apelo para que ouçamos tanto o grito da terra, quanto o grito dos pobres. Diz o Papa: devemos ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos, sobretudo, as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns sejam considerados mais dignos que outros. Então, se de um lado o Papa chama atenção aos pecados contra a natureza, pode acontecer também que muitas pessoas querem ser grandes defensoras da natureza, dos animais, das plantas, das florestas, das águas. Ótimo, temos que fazer isso. Mas não podemos esquecer dos seres humanos que são menosprezados, esquecidos, empobrecidos. O grito da terra e o grito dos pobres devem ser ouvidos conjuntamente. No livro de Êxodo, do livro do Êxodo, nós lemos: o Senhor disse a Moisés: eu ouvi a opressão do meu povo no Egito, eu ouvi o grito de aflição diante dos opressores, tomei conhecimento dos seus sofrimentos e desci para libertá-los, para fazê-los sair desse país, o Egito, a terra da escravidão, para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Deus ouve o grito do seu povo e encaminha tudo para levar o povo a uma terra boa e espaçosa. Hoje nós somos convidados a ouvir o grito da terra. E ouvir o grito dos pobres e ouvir o grito da terra, vamos nos lembrar também do grito de Jesus abandonado, que num primeiro momento não foi ouvido por Deus, mas nós não podemos esquecer o final da história de Jesus Cristo neste mundo, porque Deus ouviu sim o grito de Jesus abandonado, libertou o seu filho do poder da morte e ressuscitou-o para a vida plena e dessa maneira abriu para todos nós seres humanos e para toda a criação, abriu o caminho para uma vida nova, novos céus e nova terra. Por isso a importância de nós ouvirmos o grito dos pobres, ouvirmos o grito da criação. O Papa Francisco insiste em ouvir o grito dos pobres, que são carentes de 3 T's: terra, teto e trabalho. Daí vem, então, os nossos compromissos como cristãos. Nós temos que fazer um grande processo de conversão ecológica, isto é, cada um de nós, se quisermos ser verdadeiramente cristãos, católicos, membros da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, é preciso uma grande conversão ecológica em termos de partilha e solidariedade, não se deixar guiar pelo consumismo, pelo materialismo, pelo egoísmo. Um grande cuidado com a criação. Para que a gente comprar tanta coisa se a gente não usa, às vezes até vai jogar fora? Tudo aquilo que a gente compra, tudo aquilo que a gente usa vem da natureza, que muitas vezes é depredada.
É preciso buscar uma interconexão de toda a criação. Saber louvar, bendizer, glorificar a Deus, como São Francisco, que louvava a Deus, cantava a Deus, Criador de todas as coisas, águas, terras, florestas, até a minha irmã morte, dizia São Francisco. Santo Inácio de Loyola começa os seus exercícios espirituais dizendo: contemplar todas as coisas em Deus e contemplar Deus em todas as coisas. Isso significa, então, que nós somos convidados ao rever os nossos conceitos a respeito de como nós cuidamos da terra, como nós somos responsáveis pela terra. Participando da Romaria da Terra e das Águas, nós somos convidados, mais uma vez, como fazemos com certa frequência em nosso estado de Santa Catarina e também em outros regionais, mais uma vez somos convidados a professar a nossa fé em Deus Criador de todas as coisas e, por causa dessa fé, sermos cuidadores, guardiães, responsáveis por toda a criação, por toda a obra maravilhosa de Deus. Alcides. Muito bem, Padre Vitor. Obrigado, Padre Vitor, pela seu iluminar aí a partir da fé no Deus Criador. E chegando, então, os pecados, então, contra a casa comum. Muito obrigado, Padre Vitor. Agora quero chamar nesse momento, então, para o agir, quero chamar na tela, então, o Fernando, que falará em primeiro lugar, e depois, então, o Padre Wilson Gro, que já poderá ficar na tela também. A palavra está com vocês. Muito bem, obrigado, Padre Alcides. Uma boa noite a todos, novamente, que estão nos acompanhando nessa noite de live, em preparação à 26ª Romaria da Terra e das Águas, um momento muito importante para a Igreja de Santa Catarina, onde vamos estar nos encontrando e refletindo sobre essa dimensão tão importante da vida de cada pessoa, que é a nossa vida, né? A importância da terra, a importância das águas, a importância da manutenção da vida na natureza. Nossa parte, que o Padre Wilson, ficamos um pouco responsáveis em pensar no agir da Romaria da Terra, onde nos coloca um grande desafio. Pensar no agir hoje é um desafio, né? A gente está diante de uma crise ecológica, e essa crise ecológica, ela precisa ter respostas da sociedade, no sentido de ações eficazes para poder reverter um pouquinho do estrago que o ser humano já causou na natureza. E a Romaria da Terra e das Águas, em si, ela já é um sinal de uma possível resposta, né? E a Igreja de Santa Catarina se mobiliza em torno desse tema, justamente para poder refletir um pouco melhor e ver de que forma que pode estar agindo. Não pode ter sido um pouquinho de coincidência, mas a Romaria da Terra desse ano, ela cai na Semana do Meio Ambiente. Então, a semana do dia 5, até encerra no dia 9, é a Semana do Meio Ambiente, que é uma semana dedicada à reflexão, estudo e também proposição de ações nesse sentido, né? De cuidado com o meio ambiente. E nós vamos estar realizando a Romaria da Terra nesse contexto, né? Que é um contexto muito favorável e muito importante. A crise ecológica, ela, para dar resposta à crise ecológica, ela necessita, primeiro, ter uma conversão ecológica. Sem conversão ecológica, a gente não consegue ter respostas eficazes à crise ecológica. Essa conversão ecológica, ela deve emergir de uma conversão interior, né? Muito mais do que falar, do que escrever, do que criar teorias sobre o assunto, estar convencido internamente de que é preciso ter uma mudança de rota, uma mudança de rumo, uma mudança de atitude, né? E essa mudança de atitude, ela muitas vezes ela é a partir das pequenas coisas também, né? Não adianta pensar em grandes
alterações se a gente, no dia a dia de cada pessoa, não há uma ação eficaz de mudança. O Padre Vitor já puxou um pouco essa reflexão, e a gente vai tentar aprofundar, e o Padre Wilson depois continua, sobre a ligação que tem da crise ecológica, da crise ambiental, com a crise social. As duas crises, elas estão relacionadas, elas fazem parte do mesmo corpo. E se pensar ecologia sem pensar a dimensão social, eu estou pensando de uma forma fragmentada. E a resposta para atender a crise ecológica, ela deve vir a partir dessa compreensão de um contexto mais amplo e também num contexto que prevê um nível de complexidade para uma resposta que seja sistêmica, que não seja uma resposta pontual. Padre Vitor falava da questão de ouvir os gritos, tanto o grito da natureza, mas também os gritos dos pobres. Se não tiver o ouvido afinado para escutar esses gritos, né, e querer só entender a crise ambiental e não entender e não perceber que nós temos uma crise social posta, a gente também não consegue responder. Então, para a conversão ecológica, é necessário viver essa vocação que o Padre Vitor falava, que é a vocação de guardião da obra de Deus, né? Que não é uma opção secundária, uma opção algo opcional que qualquer um pode não fazer, ela é necessária. Isso o Papa Francisco coloca na Laudato Si. E aí sim se entra nas raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais que a nossa sociedade vive e que vai viver, né, e que vai ampliar e vai cada vez mais necessitar de respostas eficazes. A gente percebe que, aos poucos, a sociedade vai cada vez mais se distanciando dessa dimensão ecológica, né? Tudo hoje é muito material, tudo hoje é muito artificial, e essa parte ambiental vai cada vez sendo deixada de lado. E o Papa Francisco, na Laudato Si, chama a atenção de que tudo está interligado. Nada é partes, né? Tudo está interligado como se fosse né? Tudo está interligado dentro dessa nossa casa, que é a casa comum, que, por sinal, tem que ser também a nossa causa comum. No texto base, a gente chama a atenção para duas dimensões de atuação nessa área da conversão integral, da conversão ecológica, que ela perpassa a dimensão pessoal e a dimensão comunitária. Então, são dois passos complementares. O primeiro é necessário ser pessoal. Se tu não se converte pessoalmente para a dimensão ecológica, tu também não vai conseguir modificar ou interagir ou incidir na tua comunidade. Mas a conversão comunitária, ela é muito importante. Então, não tem como também ter só a conversão pessoal e não lutar para que essa mudança seja uma mudança da comunidade, uma mudança da sociedade. E aí perpassa pela questão das atitudes práticas do dia a dia, do lixo, né, do esgoto, da relação com a natureza, mas também ela deve avançar para a questão de políticas públicas, as discussões mais macro de plano diretor, de direito à cidade, que o Padre Wilson vai falar um pouquinho também, talvez levando, trazendo os três elementos que o Padre Vitor trouxe ainda há pouco, os 3 T's, né, que o Papa Francisco elencou em 2004, quando fazia o discurso para os movimentos sociais, a terra, o teto e o trabalho, são três dimensões que abrangem essa necessidade de pensar numa ecologia integral também.
né? Se não pensar na relação com a terra, na relação com o trabalho e na relação com o teto, ela fica fragmentada. No texto base, a gente traz um pouco a reflexão para a nossa casa também, que é a nossa atuação pastoral. Então, essa Romaria da Terra, ela seria teria um grande resultado se ela pudesse provocar internamente na igreja a mudança de algumas atitudes ecológicas, né? Queria relatar, semana retrasada eu estava numa forania aqui da Arquidiocese, trabalhando a temática da Romaria da Terra, e no meio da conversa eu abri para as paróquias poderem se manifestar quais são as atitudes que têm vindo dentro da paróquia na parte de mudança ambiental. E me surpreendi com o relato das paróquias. Então, algumas paróquias, por exemplo, falando que já estão, ou já colocaram, ou estão colocando energia solar nas paróquias. E isso a gente tem percebido realmente que as paróquias têm avançado nesse sentido. Outras que não estão mais usando copos descartáveis, já colocaram copos reutilizáveis e em todos os momentos da paróquia, festas, reuniões de pastorais, usam os copos retornáveis e não mais os descartáveis. E foram falando várias atitudes ecológicas que as paróquias estão vivendo e estão fazendo. Acredito que esse já é um sinal de uma perspectiva de uma ecologia integral, uma conversão ecológica, muito motivada, acredito, por toda essa provocação e essa insistência que o Papa Francisco faz na necessidade da gente mudar a rota, mudar o rumo e buscar uma atuação mais eficaz, voltada para a proteção do meio ambiente. Então, o Papa Francisco diz assim, que é urgente renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Isso não é algo que vai ser para depois, né? É para já. Um tempo atrás se falava em mudanças climáticas. Hoje a gente está vivendo as urgências climáticas, a crise climática, né? E dentro do que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, essa semana, enquanto nós estamos aqui nessa live, né? Milhares de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, estão fora das suas casas pela crise climática. Então, é urgente que nós, enquanto igreja, também buscamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, atitudes que fazem a diferença, né? Que, inclusive, sirva de exemplo para que as pessoas que frequentam as nossas paróquias possam, no dia a dia da casa, na sua casa, também mudar as suas atitudes. Para a Romaria da Terra, nós estamos propondo, e eu já finalizo por aqui, 2 gestos concretos, mas muito, muito importantes. E são complementares também. Um primeiro é a ideia, e é claro que para ela funcionar, todas as dioceses têm que aderir, mas que a proposta é que a gente, como gesto concreto da Romaria da Terra, faça o plantio de 10 mil árvores nativas no estado de Santa Catarina. Esse plantio de 10 mil árvores nativas ficaria 1.000 árvores sendo plantadas por cada diocese de Santa Catarina. Então, em cada diocese, distribuiria essa quantidade de árvores nativas por paróquia. Então, por exemplo, se a diocese tem 100 paróquias, 1.000 árvores, daria 10 árvores por paróquia, que é muito pouco, poderia ampliar, né? Mas a realidade das nossas dioceses não chega a 100, então 100 paróquias é um pouco menos, então cada paróquia cada diocese vai estar dividindo essa quantidade por paróquia, e esse gesto concreto nós vamos ver se as dioceses vão assumir na Romaria da Terra. Complementando essa proposta, a ideia de retomada do projeto Rios,
que é um projeto que foi lançado na Romaria da Terra de Tubarão, e que é um projeto que prevê o cuidado com os rios que passam pelas paróquias. Então, cada paróquia buscar adotar, né, paróquia ou comunidade, por exemplo, numa comunidade tem um rio, essa paróquia, essa comunidade, ela se compromete a dar mais atenção para aquele rio, adotar o rio, né, talvez até fazer o plantio dessas árvores na mata ciliar, protegendo a margem do rio. Então, são essas duas propostas que nós vamos estar levando para a Romaria da Terra, como gesto concreto e ação concreta a partir da Romaria da Terra. Gostaria de passar para o Padre Wilson para complementar. Então, fazendo um pouco, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo, complementando um pouco e trazendo alguns elementos a mais do que colocou o Fernando também. A nossa proposta no texto base de discussão é a criação de uma paróquia ecológica. E compreender essa compreensão da paróquia ecológica nessa visão de uma mudança, de uma conversão ecológica, como dizia o Fernando, que é uma mudança de atitudes pessoais e de atitudes coletivas. O Papa Francisco fala nessa crise socioambiental. E também ele diz, se não há justiça social, não haverá justiça ecológica. Frente àquilo que o Padre Vítor vinha trazendo também, o grito da terra e o grito dos empobrecidos, dos pobres, né? Construir nessa dimensão uma paróquia ecológica, nessa relação onde está tudo interligado, na relação campo e cidade, é importante a gente pensar o processo da agricultura sustentável. No nosso estado já tem muitas pequenas experiências dos pequenos agricultores, do movimento sem terra, que tem uma vasta cultura e cooperativas e trabalhos nessa direção, né, de repensar a terra dentro da visão da sustentabilidade. E aí é fundamental pensar nesse processo, como é que podemos trabalhar produtos acessíveis e a relação campo e cidade. Nós fizemos isso na pandemia. A pandemia nos levou realmente a construir pontes entre as comunidades empobrecidas da Grande Florianópolis, por exemplo, e os pequenos agricultores com a área da produção ecológica e com a área do movimento sem terra, onde a gente fez um grande entrosamento, trazendo comida para a cidade. Isso foi fundamental para sustentar, por exemplo, só nós, na nossa rede de trabalho, levantamos imediatamente, tínhamos 1.750 e tantas famílias que, se não tivesse um trabalho emergente, elas passariam fome na pandemia. E esse foi um trabalho importante construído nessas relações. Agora, penso que essa dimensão da agricultura sustentável, ela poderia continuar nesse processo. Por exemplo, pensar na irrigação com sistema de gotejamento, que é a vazão lenta e permanente da água. Essa prática reduz o consumo da água, diminui a incidência de fungos e ervas daninhas, além de melhorar a qualidade e o rendimento da cultura, né? Trabalhar nessa perspectiva o processo de sementeiras de cultura com adubação verde. Há um cultivo de plantas que serão transformadas em uma massa verde incorporada ao solo para enriquecê-lo com mais minerais e matérias orgânicas. Ajuda na prevenção da erosão, ajuda na questão dos processos de não derrubada de barrancos, morros por aí afora. Por exemplo, outra questão que podemos fazer a partir das nossas casas, o processo da compostagem, que é o processo de reciclar, onde a gente pode fazer os restos orgânicos, o vidro, o papelão, e a partir dali ir trabalhando coletivamente nas ruas. Nós, por exemplo, em alguns territórios já estamos
fazendo esse processo, e aí criar as cooperativas em relação ao processo de recolhimento daquilo que é possível ser vendido, do lixo, como pequenas cooperativas, né? Esse processo da compostagem, e aí fazer pequenos canteiros de chás, canteiros de verdura. Outra grande discussão que podemos fazer nessa visão da paróquia ecológica é a questão das hortas comunitárias urbanas. Temos já experiências muito concretas de hortas comunitárias urbanas que vêm sendo muito bem sucedida, tanto nas periferias quanto nos centros urbanos, não? E como trabalhar essa dimensão da coletividade nessa relação. Então, essas são experiências que nós podemos ir construindo ao longo do processo, naquilo que disse também o Fernando, em relação ao processo do plantio das árvores e de toda a discussão do gás carbônico, por exemplo. Estava se fazendo, creio eu que o Fernando está um pouco por dentro, quantos ônibus virão para as nossas romarias? Qual é o gasto da questão do gás carbônico, da sua saída até chegar ao CEAR? E quantas árvores a gente poderia plantar para recuperar, né, esse débito, diríamos assim, do gás carbônico? Então, numa pequena cidade, por exemplo, a gente poderia fazer levantamentos do efeito do gás carbônico dos carros e como se poderia plantar árvores nas praças, nos morros, nas áreas de baixadas, nas beiradas de rio. Então, acho que a gente tem muitas formas de pensar esse processo, não? Quanto à sustentabilidade, por exemplo, da orla marítima, nós temos toda a questão da litoralização, que é o avanço cada vez mais dos processos, e o Padre Vítor falava antes também. Então, como repensar os planos diretores, que sejam planos realmente dentro de uma visão de justiça social, de uma visão de equidade, de uma visão que pense os processos dos planos diretores em relação aos processos habitacionais e o uso do solo urbano. Então, são formas de pensar uma paróquia ecológica nessa direção, né? E na questão da orla, a criação de espaços públicos nas costas, como parques, museus, jardins, para que não se tenha mais possibilidade de criar praias particulares, que as praias sejam realmente públicas, e pensar toda essa dimensão da litoralização e a importância do mar nessa relação com o processo, não? E trabalhar nessa perspectiva também em relação a uma cultura passada de jogar as coisas dentro do rio e que depois vão chegar no mar, fundamentalmente plástico. E o cuidado de rever esse processo também e a limpeza das praias. E muitas vezes já se fez muito mutirão limpando as praias nesse sentido, de um respeito a cada praia, e aí cada paróquia, por exemplo, poderia acolher na questão do litoral a sua praia e pensar nessa relação de trabalhar o processo cada vez mais. Como pensar, por exemplo, o consumo de produtos da maricultura sustentável. Nós já temos toda a questão da ostra, que é uma experiência belíssima em Florianópolis, com um processo já de exportação dessa ostra, que é a maricultura, e que dá outra dimensão a questão dos pequenos agricultores. Então, quanto ao cuidado da água, o processo também do cuidado em relação à não contaminação dos lençóis freáticos. O Telmo, na sua colocação, ele estava fazendo que o nosso estado só tem 20% de saneamento básico. Saneamento básico é a questão do calcanhar de Aquiles do nosso estado. Então, é necessário que nas nossas paróquias a gente pudesse trabalhar essa relação com a gestão pública nos pequenos municípios, naquilo que disse o Fernando das políticas públicas, para a gente poder implementar o saneamento básico. A gente diz, cano debaixo da terra não dá voto, mas dá saúde, né? Onde há saneamento, há saúde.
E é fundamental o saneamento, é fundamental os corredores de água, é fundamental conhecer os cursos de águas nesse sentido para trabalhar as questões, né, tanto no urbano quanto no rural, como pensar as fossas assépticas cumprindo uma função dentro dessa perspectiva de não estragar o lençol freático, né? Preservar água limpa significa não ligar a rede, no sentido com a rede de esgoto. Nas periferias, eu que estou 40 e tantos anos na periferia, é uma luta diária de discussão, de educação, para que a gente não ligue o esgoto na rede pluvial, porque senão nós vamos destruindo todo esse processo, não? Então, esse trabalho é fundamental. Como captar, por exemplo, águas da chuva, que são sistemas fáceis de serem feitos, né? E essa água da chuva que poderia depois ser usada para o banheiro, usada para lavar as calçadas, e a gente não usar água limpa para esse tipo de coisa, água corrente da rede, mas ter um pouco toda essa dimensão concreta que não custa tanto, mas que poderiam ser essa compreensão da paróquia ecológica, na compreensão do que foi dito, esse corpo cósmico e a casa comum, e esse grito da casa comum e do corpo cósmico é o grito do Cristo crucificado. Nós tocamos nesse Cristo e tocamos também nessa terra crucificada. Então, repensar o que é desenvolvimento, repensar o que é progresso, numa perspectiva, nessa visão do Papa Francisco, da Laudato Si, e desse puxão que ele nos dá na continuidade da Laudato Deum também, dentro dessa perspectiva. Então, quanto ao cuidado também com a biodiversidade e a fauna, conhecer, por exemplo, as florestas, conhecer os nossos biomas, trabalhar cada vez mais os biomas, cuidar dos biomas, fazer processos de plantação de árvore, como dizia o Fernando, é fundamental nessa perspectiva, não? Então, dentro desse processo todo que a gente tem de efetivar o dessoreamento dos rios, construção de bueiros, de bocas de lobo, passa muito pelo processo da gente cuidar com a questão do lixo, né? Pode ver que, às vezes, uma sacola de lixo ela acaba com bueiro. Então, esse processo ele é importante ser trabalhado a nível pessoal, a nível coletivo, a nível de família, a nível de comunidade, não? E trabalhar a questão das margens dos rios, a questão dos morros e dos nossos processos todos. E eu queria ir concluindo, trazendo apenas uma dimensão muito importante do que foi trabalhado agora em relação, em 2012, segundo o Atlas de Desastres Naturais do nosso estado de Santa Catarina, ele diz que nós temos, em termos assim de áreas profundamente de risco no estado, são 98 municípios por aí que são profunda área de risco que tem de ser cuidado. E aí a defesa civil, a importância da gente, como dizia o Fernando, trabalhar também nessa relação com as políticas públicas e trabalhar com a defesa civil dos municípios. A defesa civil tem de estar melhor aparelhada, ela tem de ter uma política de prevenção e não só em cima do risco. Acho que aqui é um trabalho que nós, enquanto paróquia, poderíamos trabalhar muito nessa perspectiva de pensar questões realmente de prevenção. Esse documento que foi feito do Atlas de Desastres Naturais em 1991 a 2012 no estado de Santa Catarina, né? Ele traz que nós temos 98 municípios com áreas de profundo risco e que é necessário estar atento. E aí o que diz a Defesa Civil do Estado? Ela diz que a prevenção é mais econômica do que os gastos com a recuperação dos danos causados pelos desastres,
de acordo com o cálculo realizado pelas organizações das Nações Unidas, cada dólar investido em prevenção de desastre evita o gasto de 10 dólares na resposta ao desastre. Apontou agora num debate a Defesa Civil nessa direção. Então, nessa direção, a Defesa Civil traz, nesse documento, as questões que já fomos elencando aí em relação ao processo de que causa a questão climática, né, e as crises. E nós vamos continuar vivendo essas crises climáticas. E creio que aqui também, Fernando, a gente não conversou, mas eu fui pensando um pouco, e talvez a gente pode ir propondo também, que é como é que nós, junto, por exemplo, à Defesa Civil, pudéssemos, eu acho que essa poderia ser também uma sugestão da Romaria, criar os conselhos entre a Defesa Civil e a população das nossas paróquias, a população civil, e esses conselhos que poderiam ser constituídos como o Conselho de Criança e Adolescente, Conselho de Idoso, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, e esses conselhos eles poderiam ter uma grande função, que é trabalhar a questão de informação e de sistemas de anúncio sobre as questões de áreas de risco. Por exemplo, uma pessoa que da minha comunidade do Monte Serra, onde eu moro, seu Teco, já não está mais entre nós, ele sabia o percurso das águas. E quando chovia torrencialmente dentro das periferias, e principalmente no maciço, a gente ia com ele e a gente ia abrindo os espaços para dar vazão à água, porque ele conhecia todos os cursos de água. Então, nós temos também nas comunidades muitas informações populares que poderiam se juntar com a questão dos processos da Defesa Civil e construir sistemas de anunciação, de informação e de trabalhar a formação das lideranças. Eu acho que, diante das crises, né, e do processo todo que a gente vai estar vivenciando agora no Rio Grande do Sul, e a prevenção, sem dúvida, e pensar políticas macros de prevenção no nosso estado e políticas micro nos nossos municípios, num trabalho de formação e constituição de comitês preventivos é fundamental. Por exemplo, não é coisa de loucura, mas, por exemplo, pensar comitês que possam fazer esse trabalho e, por exemplo, cadastrar abrigos, locais que poderiam ser locais imediatamente de abrigos, para não ficar batendo cabeça no momento da crise, o que vamos fazer. Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E trabalhar na perspectiva de ouvir a ciência é fundamental, e não sermos negacionistas da ciência, porque ela aponta perspectivas e aponta as problemáticas que estão aí. Então, eu queria trazer um pouco mais esses dados nessa visão que a gente gostaria de propor, que é a questão de uma paróquia ecológica, e que esta paróquia ecológica é articulada, onde tudo está interligado, que talvez a Romaria já traz um pouco essa dimensão. A beleza da Romaria é o encontro da partilha das dioceses desse trabalho. Eu creio que esse caderninho que nós fizemos, ele pode ser um caderninho ainda muito trabalhado num dia 9, pós-dia 9, como consulta, como trabalho, como levar para as comunidades, como levar para as organizações, como levar para os municípios, como levar para as áreas de setores de ambientes, né? E como também a gente pudesse ir trabalhando seminários de debates mais amplos também sobre os documentos do Papa, né? E, ao mesmo tempo, difundindo os documentos do Papa em espaços possíveis para a gente poder ir trabalhando ações bem concretas. Penso que o que foi colocado no primeiro dia pelo Kelvin e pelo Telmo, a iluminação do Vitor e agora
o processo do agir, nós podemos depois ir desencadeando o processo cada vez mais na questão do agir concreto, para repensar essa casa comum, onde as coisas todas estão interligadas e a nossa vida está interligada com a Mãe Natureza. Devolvo para o Fernando, se ele tem mais alguma questão a ser colocada. Eu só vou aproveitar um pouco, Padre Wilson, a provocação que o senhor fez em relação à questão dos desastres naturais e da defesa civil, né? Nós, um tempo atrás, tivemos aqui na Arquidiocese uma experiência muito interessante, que foi a constituição de núcleos comunitários de defesa civil. Inclusive, no maciço do Morro da Cruz, a gente teve 2 na época, um no Morro da Mariquinha e outro no Morro do Horácio. E na região de Brusque e Itajaí também alguns. Esses núcleos comunitários, eles como o senhor falou, são ferramentas fundamentais para a percepção de risco, principalmente nas áreas de encosta, próximo de rios, né? E quando fazíamos visita comunitária, que daí é o pessoal que recebia a formação, saía na comunidade para identificar os riscos, eles mesmos começavam a olhar a comunidade de uma forma diferente, né? Identificando dentro ali, bom, mas isso aqui está em risco e tal. E uma liderança ali da localidade ia conversando com os moradores e ia chamando a atenção. O projeto, depois de um tempo, ele acabou não dando continuidade por uma cultura que nós temos, né, e isso eu percebo, né, não só aqui, mas no Brasil inteiro, e essa cultura também está dentro da defesa civil, que é a cultura da não prevenção, né? Acaba agindo depois do desastre acontecer. Então, dá a entender que, bom, vamos esperar o desastre acontecer, e quando o desastre acontece, aí a gente age. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, hoje, a gente está percebendo que se tivesse atuado um pouco mais de prevenção, e inclusive o governo investido um pouco mais em prevenção em algumas áreas que são áreas de risco, talvez os danos e a catástrofe, o impacto ia ser bem menor do que está sendo, né? Então, quando a gente fala em paróquia ecológica, é um pouco isso também, é a paróquia poder ser um elemento de mudança local e de mudança de consciência, né? E essa mudança de consciência, ela chega, inclusive, no poder público municipal, chega na defesa civil, a partir de uma organização de comunidade. Então, quando a gente propõe que a paróquia tem que se voltar para a questão ecológica, não é criar uma nova pastoral, não é pensar que agora a paróquia vai ter a pastoral ecológica, não é isso. Dentro da paróquia, a dimensão da ecologia perpassar todos os setores da paróquia, as pastorais, as ações que a paróquia desenvolve. Padre Alcides. Muito bem, Fernando, Padre Wilson, muito obrigado pela explanação de vocês. Aproveitando a deixa do Padre Wilson, que falava do texto base, né, quero então agradecê-los também por terem nos ajudado então na construção desse texto base. E quero dizer, havia também algumas perguntas ali sobre a questão do material. Então quero dizer que as paróquias receberam, as paróquias da Arquidiocese receberam, as dioceses também já receberam os materiais, os textos base e também os cartazes que foram pedidos. Então procurem na sua paróquia, procurem na coordenação do pastoral da sua diocese, que o material já foi encaminhado para lá também, né? Agora então quero chamar a Juliana. Boa noite, Juliana, mais uma vez. Boa noite, Padre Alcides, boa noite a todos e todas que acompanham a nossa live, né? Então, eu fiquei incumbida de fazer essa parte das perguntas. Eu acho que nessa segunda noite foi novamente, né, uma noite de estudo muito boa, né? E durante essas 2 noites, o ver quanto o iluminar e no agir, a gente pode ver que tudo está interligado. E o Papa Francisco, na Laudato Si, nos fala: é urgente renovar o diálogo sobre a maneira de como estamos a construir o futuro do nosso planeta. Nós temos
duas perguntas de ontem, que está ligado no agir e no gesto concreto, que eu acho que tanto o padre Wilson como o Fernando podem responder, não sei qual dos dois, né? Mas a paróquia da Lagoa, essa é uma das perguntas de ontem. Como está a romaria, como esta romaria pode contribuir de forma concreta para o cuidado da casa comum? Quais ações podem ser organizadas? Padre Wilson? Eu passo primeiro para o Fernando, depois eu complemento. Fernando, contigo. Então, quando eu falei ainda há pouco das paróquias que estão tendo algumas atitudes ecológicas, a paróquia da Lagoa era uma delas. Então, que bom que essa pergunta veio, porque eu acredito que essa é uma preocupação da paróquia em si, né? A paróquia da Lagoa já vem fazendo esse trabalho ecológico, e a Romaria da Terra, né, o grupo que fez o texto base, desde o início já vinha fazendo essa reflexão de como não ficar só no campo teórico de reflexão sobre a temática, mas também buscar a partir da prática. A gente falava ainda há pouco que a ida para a Romaria já é um gesto, né? É um gesto. A questão de se colocar para peregrinar e para refletir sobre a terra, sobre a água, já é um gesto muito concreto de preocupação com o meio ambiente. Mas, a partir da Romaria, a gente tem indicado essas ações. Primeiro, o retorno para a paróquia é um retorno provocativo. Então, as pessoas vão para a Romaria peregrinar, mas quando voltam, que elas, espero que elas voltem assim, um pouco provocadas e mexidas. Bom, o que a mais a gente pode fazer, né? E o que a mais a gente pode fazer, pensar também dentro da paróquia, dentro da sua comunidade, qual é a ação que está faltando no campo ecológico, e daí o padre Wilson trouxe várias sugestões aí, que pode ser implementado, uma horta comunitária, né? Às vezes a paróquia pode pensar na energia solar, várias estão aderindo, né? Que já é uma forma também de garantir uma energia renovável para a paróquia. A questão de diminuição de uso de descartáveis, diminuição de consumo, né? De uma forma mais geral. Então, são várias... quando se fala em paróquia ecológica, se vê esse guarda-chuva, né? E qual é a preocupação que a paróquia tem que ter na questão ambiental? O que nós já estamos fazendo, o que podemos fazer a mais, além do que nós estamos fazendo? Mas a Romaria da Terra, assim como um gesto concreto, se todas as dioceses concordarem, vai ter esse gesto estadual, né, de plantio de árvore e cuidado com rios. Esse seria o gesto concreto do evento, né? E a palavra evento é um pouco curiosa, que se tu tirar o E, fica só o vento, né? Então que possa ser não só o vento, mas que possa ser, de fato, algo que leve um gesto concreto para as paróquias, para as dioceses, e que possa ser assumido de uma forma coletiva essa questão do plantio de árvores nativas em cada diocese e cuidado com rios. Padre Wilson? E aí, na relação com a questão do cuidado com os rios, com as nascentes de água, olhando a paróquia da Lagoa, olhando um pouco o conjunto do município, por exemplo, de Florianópolis, ele tem muitas pequenas nascentes. No território do maciço, que tem 40 mil pessoas, que é a área central geográfica do centro da cidade, porque geograficamente o maciço é o centro, economicamente é a periferia, tem 80 nascentes de água, identificamos. E a proposta agora é construir uma perspectiva de como é que essas nascentes poderiam ser reutilizadas, essa água, e repensar os processos de poluição, né? Então, há uma série de atividades pequenas que dentro desse processo nós vamos descobrindo. Como trabalhar, por exemplo, a cobertura verde. Se a gente olha a Paróquia da Lagoa, já foi citada a pergunta ali, vejam
a quantidade ainda de cobertura verde que tem de ser preservada, cuidada, dentro de uma perspectiva. Nossa grande discussão no maciço é agora a questão da cobertura verde. Como ensinar a criança, né? E como trabalhar aquilo que dizíamos um pouco antes em relação, por exemplo, à fauna, aos pássaros. Quando eu cheguei no morro e tinha uma certa população e que vinha chegando, que era da área do interior, então o que a gente via, por exemplo, de estilingue para matar passarinhos com a pedra na funda, não? Era impressionante. Fizemos todo um trabalho muito paciente e hoje eu não vejo mais uma criança com estilingue na mão matando passarinho e a gente ouve os pássaros e a reestruturação do plantio de árvores. Então, acho que são pequenos gestos, como dizia o Fernando, que nós vamos sendo provocados, né? E essa crise cada vez mais ela vai fazendo a urgência desse processo e que nós podemos ir trabalhando essa perspectiva. Talvez uma outra questão dentro dessa visão é como é que a gente pode trabalhar essa questão toda com a questão da tecnologia. Nós trabalhamos com a juventude, por exemplo, e trabalhamos com projetos de tecnologia. Então, como colocar a tecnologia a serviço do coletivo? Essa problemática da água, como pensar nessa relação com a tecnologia, as questões que implicam, por exemplo, da compostagem, do lixo, uma série de pequenas iniciativas que a nossa juventude já vem trabalhando numa perspectiva de o uso da tecnologia para o bem comum, né? Então, pensar alternativas, envolver a juventude, né? Hoje o nosso assessor falava como é que a gente envolve a juventude, que talvez não é mais naquele jeito de grupo de jovem, mas como é que a gente envolve a juventude em outras frentes, em outras perspectivas, em outros valores, em outras questões que podemos trabalhar a cultura do jovem, né? Se a gente olha, por exemplo, a questão da cultura do hip hop, se a gente olha a cultura dessa juventude de periferia, a sua força cultural, sua força musical, como trabalhar esse conteúdo com um conteúdo possível de ajudá-los, né? Se a gente, por exemplo, vê as letras do MC e vai a fundo dessas letras, elas trazem muitas questões que nós podemos trabalhar com a juventude. Então, acho que sair fora da caixa, eu penso que esse tempo agora e as crises climáticas que cada vez mais farão com que a gente saia fora da caixa, comece a pensar a partir de outros espaços, pessoas, grupos, alteridades, para compreender saídas. Nós não temos uma varinha de condom, mas a gente pode se aventurar a dar passos cada vez mais de pensar outras saídas nessa perspectiva da construção, né, daquilo que dizia o Fernando da paróquia ecológica, que não é construir uma pastoral nessa direção, mas como é que esse conteúdo pode entrar dentro de todo o processo, naquilo que dizia o Padre Vítor, de que a Eucaristia vem da terra, pão, vinho, vem da Mãe Terra. Como retrabalhar essa mesa do acesso de direito, onde todos poderão ter o direito de sentar à mesa, né, com dignidade. Obrigada. Passo para Alcides. Para Juliana, desculpa. Essa também é uma pergunta de ontem, ela vem quase como a mesma anterior, mas ela tem uma outra finalidade. A Helena Esprícigo. Alguma ação concreta pós-Romaria, um manifesto para os governos, por exemplo? Para quem a pergunta, Juliana? Alguma ação concreta pós-Romaria, um manifesto para os governos, por exemplo? Então, vou chamar o Padre Vítor para responder. Então, Padre Vítor.
Nós não pensamos em fazer um manifesto para o governo, contra o governo. Não há esse objetivo, não é esse o objetivo da Romaria. O objetivo da Romaria é refletir e orar e lançar propostas para o nosso povo reagir no sentido de fazer alguma coisa. Como já foi falado aqui pelo Fernando e pelo Padre Wilson, as ações que são propostas, né? Plantar árvores, fazer uma boa coleta, seleção do lixo, colher o óleo usado, enfim, são propostas que são lançadas para o próprio povo agir. A gente sabe que o governo tem lá as suas responsabilidades, né? E já tem outros meios de a igreja se manifestar também através de documentos da própria CNBB Nacional, CNBB Santa Catarina, mas aqui na Romaria da Terra não está previsto o lançamento de um manifesto para o governo. Obrigada, Padre Vitor. Nada. O Ivo Pedro, esta Romaria faz parte da caminhada do rosto da Igreja Catarinense há 38 anos. Viva! Então, é mais uma motivação para que nos lembremos, né, que ela faz parte da nossa caminhada. A Marlene colocou, é urgente que nas nossas reuniões, festa, cada um traga seus copos, pratos. Levar não só o seu copo, mas levar alguns para emprestar a quem esqueceu. Show descartáveis. Essa daqui é para o Padre Wilson Gro. Ela fez duas perguntas, mas é praticamente a mesma, né? Padre Wilson, o Genfest, na sua comunidade, é um ato concreto do agir, certo? Pode falar um pouquinho como será o Genfest no Morro? O Genfest está sendo coordenado pelo Focolare, que é um Focolare que está dentro do Morro, com o Keles, de modo específico, né? Que está coordenando, que são 4 focolarinos que habitam lá. Eles vão fazer uma ação com 30 jovens de vários países que ficarão dentro do morro por uma semana, antes que antecede o Genfest em Aparecida. E depois esses jovens vão para Aparecida. É um gesto concreto, os jovens vêm para um processo de imersão, de inserção, de conhecimento da realidade. E a partir dali, depois, muitos jovens voltam e fazem um período de estágio, conhecem essa realidade, os projetos sociais. Nós estamos abrindo agora, concretamente, a Casa de Francisco e Clara, passo a passo, que é um espaço para acolhimento da juventude internacional, da juventude nacional, que queira passar um tempo fazendo um processo de inserção na periferia. Obrigada, Padre Wilson. A Patrícia colocou ali, né? E o Padre Alcides já respondeu, mas foi colocado várias vezes. O pessoal colocou, como podemos ter acesso ao texto base? Padre Alcides, acho que é o senhor novamente, né, que já falou. O texto base, então, nós temos bastante exemplares ainda na coordenação pastoral da Arquidiocese. Então, você pode ligar lá para o telefone da coordenação, o 3224-4799, código 48, né? E lá falar, então, com a Lenice e fazer o pedido, tá? E ela vai encaminhar. Ou então, se você mora perto, mora na Arquidiocese, então dê um pulinho lá na coordenação do pastoral e já leva o material, já leva o texto base, já leva os cartazes também, né? De fato, é um texto muito importante, com certeza que vai poder ser usado posteriormente, né? Tem aquela parte histórica, né? Os primeiros peregrinos, o Padre Kelvin, tem a contextualização da Laudato Si, o cuidado da casa comum com o professor Telmo no Ver, tem essa explanação belíssima do Padre Vitor, né? Sobre iluminar a partir da fé no Deus Criador, e esse agir, algumas pistas que o Fernando e o Padre Wilson Gro, então, nos deram. Tudo isso
neste rico material. A Ronise Pereira de Moura. Interessante essa visão em tempos de desastres aqui em Calendário, Rio Grande do Sul e toda a região. Agora, tempo de repensar em nossas atitudes. Também temos a Heloísa, né? Ela perguntou como que poderia ser implantado o material da Laudato Si para crianças e adolescentes. Como poderia ser elaborado, né? Enfim. Acho que pode Vitor ou... Talvez já exista até algum material da Laudato Si elaborado para crianças e adolescentes. Não saberia dizer. Mas sempre que é lançado algum documento do Papa ou da CNBB, sempre há pessoas que se dispõem a resumir para o povo em geral, ou a traduzi-lo para crianças e adolescentes. Mas não saberia dizer especificamente se Laudato Si passou por esse processo. Padre Vitor, eu já vi. Para fazer isso, teria que ser alguém com capacidade de catequese, né? Gente que trabalha com catequese, que conhece bem a linguagem infantil e de adolescente. Eu já vi alguma coisa na internet, Padre Vitor, nessa dimensão da Laudato Si para criança, né? Quem sabe, olhando, procurando, você vai encontrar também lá. Né? De perguntas são essas, ninguém colocou mais nada. Uhum. Aí temos apenas comentários de que gostaram muito da live de ontem e de hoje. Então, da minha parte é isso. Obrigada pelo convite, Padre Alcides. E esperamos, acho que devemos lembrar, né, que a Romaria não é da Arquidiocese, a Romaria é de todos e de todas. É um ato que acontece desde 1986, e como peregrinos da esperança devemos peregrinar até a Romaria. E lá junto partilhar. Lembrar que nada se vende, tudo se partilha. Lembrar de levar o pão para partilhar, fruta para partilhar, apesar da Arquidiocese já estar ficando com tudo isso, mas sempre lembrar que o que é bonito da Romaria é um momento de partilha também. Obrigada, Padre Alcides. Obrigado também, Juliana. É importante, então, retomar mais uma vez, né? Então, dia 9 de junho, né? Então, nossa programação, então, a partir das 7 horas já vamos estar acolhendo lá, né? Então, um café, a acolhida do povo que vai vir, né? 8h30, então, a missa. Depois, então, às 10 horas, reflexões a partir do tema Peregrinos da Esperança no Cuidado da Casa Comum. Ao meio-dia, o almoço. Mais ou menos por volta da 1h30, vamos iniciar a nossa caminhada e também, na sequência, o plantio da cruz. E lá, por volta das 3 horas, então, é o encerramento e envio, então, das caravanas para as suas dioceses, suas comunidades. Importante, então, não esquecer, dia 20 de maio, então, enviar para a coordenação de pastoral, né, de acordo com a cartinha que está no site, né, e que muitas comunidades receberam, então, o número de participantes, para que a gente possa acolher bem, né? Lembrando que acontece no Centro de Evangelização Angelino Rosa, no CEAR, e também cada um deverá trazer seus talheres, prato, caneca, né? Porque nós não vamos usar descartáveis, né? E essa já é uma experiência das Romarias da Terra, né? E nós vamos continuar, ainda mais agora tratando-se da Laudato Si, que nos pede tanto esse cuidado da casa comum. Tá? Quero agora, nesse momento, então, chamar todos novamente à tela, para, então, uma última palavra de cada um. Tá? Eu vou chamando e vocês vão se despedindo também, então, das pessoas que estão assistindo, né? São as 10 dioceses que estão comprometidas nesta Romaria da Terra e das Águas, e com essa temática tão importante, peregrinos da esperança no cuidado da casa comum. Então, começa, então, com a Tânia. Tânia, sua mensagem, sua última palavra, então, para as pessoas que nos acompanham.
Então, Padre Alcides, gratidão a toda a equipe da Arquidiocese que nos conduziu e nos presenteou com o texto base, né? Quanta riqueza de conteúdo nós vivemos, experimentamos, saboreamos nessas 2 noites. Essas reflexões certamente nos desinstalaram para o pensar e que possamos, com esta motivação que a Arquidiocese nos favoreceu, nos converter para a consciência ecológica e para o encontro com Deus que cria por amor. Cuidemos. Uma boa noite, muito obrigada pelo trabalho, Padre Alcides e toda a equipe. Obrigado, Tânia. Boa noite. Juliana? Também agradecer ao Padre Alcides pelo convite e pelo trabalho que está sendo feito pela Romaria, né? E no texto base tem ali na página 80, onde fala, né? A conversão integral perpassa por 2 dimensões complementares, pessoal e comunitária. Então, devemos lembrar disso. E esperamos todos e todas no dia 9 de junho, na Romaria, na tenda das pastorais sociais, que vamos ter uma tenda lá também para quem quiser se aproximar e conhecer. Uma boa noite. Boa noite, obrigado, Juliana. Fernando? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês, né, de poder ter refletido um pouquinho a partir do texto base, e também dizer que esse momento da Romaria é um momento muito importante da Igreja de Santa Catarina, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Então, a Romaria da Terra, ela se faz muito urgente, né? Essa temática da terra e da água, né? No Santa Catarina também é um estado que ele é muito sensível às questões ambientais, e agora com toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, é um momento muito importante da gente refletir a nossa relação com a natureza, nossa relação com as terras e com a água, né? Vai ser plantado, como todo ano, uma cruz aqui, né? Uma cruz de cedro, que é símbolo da Romaria da Terra. Mas que essa Romaria da Terra pudesse também semear muitas sementes em todos os romeiros e romeiras que vierem para cá, né? Que eles possam voltar para suas casas motivados, animados a ser guardiões da criação, da obra de Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Obrigado, Fernando. Padre Wilson Gro? Então, quero agradecer a cada uma que nos acompanharam nesse processo e dizer de que peregrinos e peregrinas da esperança, peregrinos levam o que é necessário para a vida e para a caminhada. E que essa Romaria também nos ensina a abrir caminhos, horizontes, para a gente aprender a levar e criar um estilo de vida dentro de uma visão do que é necessário para a sobrevivência. Porque aquilo que está mais na nossa casa, o que a gente ajunta mais, não é nosso, é daquele que nada tem. Obrigado, Padre Wilson. Uma boa noite. Padre Victor? Todo o cuidado que nós temos com a terra, com as águas, as florestas, os oceanos, as plantas, os animais, tudo isso é decorrente da nossa fé em Deus Criador. É impossível ou é falso você dizer que crê em Deus Criador de todas as coisas quando depois depreda, destrói, desmata, polui a obra criada por Deus. Sejamos, portanto, verdadeiramente criadores, protetores, guardiães da criação, para que a nossa fé em Deus Criador seja professada todo domingo com consciência e coerência. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Só quero dizer para você, Padre Alcides, que Dom Wilson vai falar aqui do meu computador. Ótimo, então. Obrigado, Padre Vitor. Tchau. Tchau, tchau. Agradecendo mais uma vez, então, todas as pessoas que estiveram conosco nesta live, né? Todas as dioceses estiveram, então, conosco neste momento. Agora, então, o Dom Wilson. Mais uma vez, boa noite a todos. Tivemos
nessas reflexões, nessas apresentações, aquilo que é a temática que pretendemos desenvolver, não só no dia da Romaria, mas daqui até a Romaria e muito mais depois da Romaria. Que bom seria que fosse mais ou menos na linha das perguntas aí, o como fazer, o que pode aparecer no nosso meio ambiente a partir dessa Romaria. Agradeço a todos que participaram, aprofundaram esse tema e, mais uma vez, convido a todas as dioceses que se façam presente. Estamos aqui esperando em Florianópolis para fazermos um belo encontro, que seja um encontro marcante para todos nós. E agora eu convido a todos para encerrarmos com uma oração. E vamos aproveitar e rezar também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo neste momento. Queremos rezar também por todos aqueles que se dispõem a ajudar e que, se Deus quiser, logo, logo esta situação possa se ajeitar para ter ao menos um pouco de espaço minimamente humano onde se possa viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos vocês que nos acompanham, desça sobre todas as famílias de Santa Catarina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus os acompanhe. Boa noite. Muito obrigado, seu padre. De nada.